Bora, galera, então. Nosso primeiro episódio número 1. Nosso episódio número 1 do Engemoricast. E a gente não poderia deixar de trazer alguém que a gente já conhece, que a gente se identifica, alguém que trabalhou muito com a gente já, então, que é a nossa Gabizinha, nossa ex-colaboradora interna aqui. A gente pensou muito em quem a gente ia trazer nesse primeiro podcast, né? A gente brincou, né, Doug? Joso, a gente brincou sobre uma autoridade, vamos trazer o prefeito, vamos trazer o governador, vamos trazer quem? Não. A gente quer trazer alguém do nosso ramo, do nosso nicho, alguém que a gente possa trocar uma ideia, que a gente possa conversar, que a gente possa entender também as dores, né, de quem vai estar nos assistindo aí, que serão arquitetos, engenheiros e até clientes, mas também que tem essa conexão, né? Eu precisava de alguém que eu sabia que eu ia ter um bate-bola legal. Então, seja bem-vinda, Gabriela Loss. Isso aí, muito obrigada. Ao nosso estúdio. Uma satisfação, né, ser escolhida para esse primeiro podcast. Acho que vai ser uma conversa bem bacana. A gente já faz isso muito, né, na nossa semana, assim. Mas acho que vai ser uma conversa boa. É isso aí. Vamos começar agora e não deixa de... Quem não nos acompanha no nosso canal, no nosso Instagram, corre lá, segue a gente. A Gabizinha também, quer deixar o teu Instagram aí? Não, Gabriela Loz Engenharia. E só é isso que aí. eu tenho. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que acho que ninguém sabe, né? Essa tua dedicação, os teus trabalhos, né? Os teus projetos, interiores, projeto, obra, tudo. E como assim tu não é uma arquiteta? Eu sabia que essa pergunta ia aparecer, né? Eu acho que é a Conta pra pergunta nós, de hein? todo mundo. Acho que não tem uma pessoa, né? Na verdade, eu já tô até acostumada. Eu até brinquei que eu quero fazer. Acho que eu até um dia ainda vou fazer arquitetura porque todo mundo acha que eu sou arquiteta, né? Mas isso já veio de uma longa, lá do início ainda. Que quando eu comecei na engenharia, eu estava nessa dúvida entre engenharia e arquitetura. Até porque eu acho que as duas são parecidas, né, em partes, mas cada uma depois vai meio que se direcionando, né. Então, eu comecei faculdade, já logo iniciei em estágios, né, já agora, esse ano já completa 10 anos que eu tô nessa área, então já é bastante coisa. Só que comecei, então, fui largando o currículo, né? E o meu primeiro estágio foi num escritório de arquitetura. Então, eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, lá. Eu entrei crua, assim, sem saber nada, zero, da área. E as gurias lá, até hoje eu tenho uma grande amizade com elas, porque elas me ensinaram muita coisa, assim, muita coisa mesmo. A base toda, e foi muito escritório, né? Então, lá a minha experiência foi bem de escritório. Tanto que por isso que eu também faço muito interiores, porque lá eu fazia muito também. E eu trabalhei com elas ali e fui nessa parte da arquitetura. E pensei, meu Deus, agora acho que eu vou ter que trocar para arquitetura, porque não estava muito. Porque é diferente, né? Às vezes Muda. a gente... É um arquiteto, às vezes eu falo, né? Da Gabriela, arquiteta, não é arquiteta, é engenheira civil. Se a gente para pensar no nosso dia a dia, o que um arquiteto faz durante o dia, o que um engenheiro civil faz durante o dia, são coisas que se complementam, são muitas vezes coisas parecidas, mas é difícil tu ver, eu não conheço um engenheiro civil ou uma engenheira civil que, por exemplo, faz interiores. Né? Então, eu acho que isso veio da tua bagagem, da tua oportunidade que tu teve lá com as gurias em Teutônia. Em Teutônia, na época eu morava em Teutônia, né? Até eu saí bem cedo de casa, antes dos 18 anos ainda. Então eu morava lá e trabalhava, estagiava. E aí fiquei nessa área da arquitetura lá. Eu ia para a obra também, mas a base mesmo era no escritório, né? Então eu ganhei e peguei amor também por isso, assim. Eu gosto muito dessa parte de interiores. Pois é. Tanto que depois que eu terminei engenharia, eu comecei também a estudar agora na parte de interiores também, porque essa é a ideia, que eu tenho essa formação também nas duas coisas, né? Porque na arquitetura eu consigo, e na engenharia eu poderia ter seguido para a área de estrutural, por exemplo, né? Mas é que para as pessoas engenharia e arquitetura são coisas assim, parece que a arquiteto só faz casa
e engenheiro só faz estrutural e ponto, né? Então é tudo muito amplo, dá para fazer... Tá aí uma prova que não é, né? Sim, com certeza. Mas e aí, em função disso, tu não sente uma certa necessidade de buscar mais conhecimento da arquitetura? Ou a própria bagagem já veio te trazendo isso e te conduzindo para cenários e ambientes que tu foi pegando isso? Não te traz daqui a pouco essa angústia assim de, cara, eu preciso me desenvolver um pouco mais nisso que eu estou fazendo hoje, que não é basicamente engenharia. Não, com certeza, assim, eu não troquei o curso porque eu achei que eu ia conseguir conciliar as duas coisas, né, porque o trabalho em si o estágio, na época eu sempre trabalhei o dia todo, né, mas o estágio sempre eu consegui associar muito daquilo que eu fazia no estágio com aquilo que eu aprendia na faculdade, né? Então, muita coisa, muito questionamento que eu tinha na faculdade eu conseguia ter porque eu estava vendo isso na prática, né? Só que, claro, eu me formei e logo que eu me formei eu já estava com esse intuito de ter o meu escritório e tudo mais. Então, desde o primeiro dia que eu me formei, eu tô sempre estudando, né? Então, eu não parei, assim, mas eu fiz muito... eu foquei muito em cursos. Então, cursos, assim, dentro de cada área específica. Por exemplo, eu senti necessidade de aprender mais sobre iluminação. Então, porque na faculdade, tanto da arquitetura como da engenharia, porque eu sempre convivi muito com todo mundo da arquitetura, então eu até brinco que eu sei muita coisa também do que é passado na arquitetura, porque eu estava acompanhando os projetos, né, e tudo mais. E eu sei que, assim, a base... tu tem que... é tudo muito amplo, porque é muita coisa, então é tudo meio que... a gente vê um pouco por cima de tudo, né? E aí os cursos que fazem tu entender mesmo, assim... eu fiz então questão de iluminação para interiores, até não, né? Porque é bem importante questão de gestão, de arquitetura para administrar, né? Então... tudo que eu senti necessidade que na prática eu não consegui ter tanto, eu busquei em cursos para ir associando as duas coisas, né? E eu acho que é assim mesmo, né? Cada dia é uma evolução em tudo, a gente tem que estar buscando, porque a gente vive, né? A engenharia e a arquitetura, ela vai evoluindo muito e a gente tem que estar atrás, né? Tanto em tendências, entendendo o que o gosto, para seguir evoluindo junto, senão a gente fica para trás, né? Não, e eu fico feliz porque, assim... a gente participou dessa tua trajetória, né? E hoje a gente te vê como uma profissional de muito sucesso. Não porque tu tá circulando pela Engemori, né? Fazendo coisas... Tu vê, hoje tu faz os teus projetos, tem os teus clientes e muitas vezes, inclusive, indica a Engemori para os teus clientes. Mas a gente te vê com sucesso, diferentemente de muitos que a gente já acompanhou que não tiveram esse sucesso. Da onde vem esse sucesso? Vem da necessidade, talvez, de ter que ter um sucesso? Porque veio, na pandemia também veio um filho aí, né? Então... foram várias mudanças. Mas assim, sabe, o que eu acho que para mim, não digo que é um sucesso, mas é uma busca todo dia, né? A gente tenta sempre ir atrás, mas eu acho que para mim o mais importante de tudo foi essa bagagem dos estágios, porque como eu comecei lá no escritório em Teutônia, na ND House, então as gurias me deram uma boa base de escritório e lá eu tinha um grande vínculo com elas, assim, e eu sempre participei muito de tudo, não só a questão operacional, mas eu estava junto nas negociações, no que dava certo, no que não dava, então eu conseguia entender como que seria, se eu tivesse isso por conta, como que seria, né? Então eu segui muito, eu fui vendo isso e tem coisas que hoje acontece comigo e eu lembro, não, lá naquela situação era assim, né? Mas depois, lá do escritório, eu trabalhei em outros também, escritórios, quando eu vim para Lajeado. E aí, mas o meu intuito mesmo era chegar bem na Engemori, né? Chegar em obra. Porque era esse, eu queria muito uma construtora, porque lá eu tinha aquela base de escritório, mas eu sabia que para conseguir trabalhar por conta eu precisava da base da obra, né? Então a obra é o que, para eu conseguir, por exemplo, uma casa, é muito difícil. Tem também, né, a opção de só fazer projeto, mas uma que eu gosto muito de obra, e para eu conseguir acompanhar uma obra, eu tenho que estar sabendo o que eu estou fazendo, né? Então, eu queria ter esse convívio com a obra, né? E aí,
quando surgiu a oportunidade aqui na Engemori, foi ótimo, assim, porque era bem o que eu procurava. E aí, sim, a minha base nessa área foi imensa, né? Devo muito a vocês também. Não, Porque... e a oportunidade da... Porque nós aqui, a gente tem um jeito de lidar com os nossos colaboradores que a gente dá muita liberdade, né? Eu tenho uma coisa que eu digo assim, eu preparo, parece que eu preparo para vocês saírem e ter a empresa, sabe? Porque eu dou toda a bagagem, toda a oportunidade para conhecer todas as áreas dentro da empresa, desde um orçamento, negociar, levantar, ir lá, fazer. Às vezes tem mais interação com o cliente do que eu. E eu sei que eu posso ali na frente perder, digamos assim, mas eu prefiro... Por que uma dos motivos que eu parei de dar aula na faculdade foi esse? Tu acabava preparando alguém que não estava preparado. Então, tu soltava para o mercado um profissional que não estava preparado. E ele ia tomar o lugar de alguém. Então, na minha concepção, é meu dever entregar um profissional para o mercado, quando ele ainda não foi para o mercado no sentido de estágio, né? Entregar um profissional para o mercado praticamente pronto. Sabendo que ele pode sair daqui da Engemori, volta e meia eu brinco com o Lucas, digo, cara, quando tu tiver a tua construtora, já vai saber fazer isso, tu já vai saber fazer desse jeito, tu já vai saber como abordar o cliente, como atender o cliente, como contornar uma objeção ou outra. Então, assim, eu coloco na fogueira mesmo, né? Isso é muito bom para vocês. Eu queria, quando eu fui estagiário, eu queria ter tido essa oportunidade de ser colocado na fogueira também. E eu fui, né? Mas eu fui quando eu me formei, né? Eu lembro que eu trabalhava na VEG, com um engenheiro lá, a gente trabalhava em container, né? Todas as nossas obras eram obras corporativas dentro de empresas, VEG, Pirelli, Refap, Gerdau, Braskem, Inova, e os nossos escritórios eram em containers. E a gente tinha um container ali, com 2, 3 cadeiras, um técnico de segurança do trabalho, 2, 3 engenheiros. Quando me formei, a gente estava assinando mais um contrato na VEG. No outro dia, o dono da empresa veio para parabenizar, ele falou, bom, então parabéns, esse contrato é teu. E aí eu fiquei como um engenheiro formado, sozinho, naquela empresa para cumprir aquele contrato, que era mais uma ampliação lá e tal. Aí eu fui colocado na fogueira. Aqui na Engemori eu já vou colocando na fogueira um pouquinho antes, né? E isso traz uma bagagem enorme para vocês. Então, o que tu tem para dizer para um arquiteto, ou para um futuro arquiteto, ou para um futuro engenheiro? Qual é o grande benefício de fazer um estágio? De procurar uma empresa, de procurar essa bagagem? Obviamente é a bagagem, mas pela tua experiência. Não, isso eu falo assim para todo mundo independente da área, né? Eu sempre falo isso. Começou a faculdade, já corre atrás no estágio, porque faz toda a diferença, toda, assim, por experiência própria. Então, e também eu acho que não só, eu acho que quanto mais estágios, claro, não uma coisa assim pingada, mas quanto mais estágios também é interessante, porque tu começa a ver outras realidades, né? Às vezes tu acaba que um período da faculdade, ele né, 7, 10 anos mais. Então, se tu trabalhar sempre no mesmo lugar, tu vai acabar engessando naquilo, né? É bom tu conhecer outras realidades e outras, até para às vezes tu descobrir aquilo que tu gosta também, né? Porque muitas vezes, daqui a pouco tu vendo aquilo na prática, ou tu vai te decepcionar que não era aquilo que tu queria, né? Ou tu vai entender que não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aqui foi bem isso, né? Agora tu falou da fogueira, eu me lembrei muito assim, porque lembra numa época ali que a gente tinha uma arquiteta, né, que fazia projetos e tudo mais, e aí ela saiu, e aí assim, meu Deus, a coisa tinha que acontecer, já tinha cliente, né, para começar projeto e tudo, e aí, Gabi, né, vamos fazer o projeto. Então, assim, foi uma coisa, eu lembro que eu nem dormia, assim, pensando, sabe, porque era muita responsabilidade, né, a gente não é uma brincadeira, né, fazer um projeto não é assim, uma coisa que a gente está lidando com o dinheiro das pessoas, às vezes é todo um tempo que eles estão, né, juntando para conseguir realizar um sonho, então não é uma brincadeira. E aí eu lembro que para mim isso foi, claro, a gente sempre estava junto, né, fazendo e trocando ideias e chegando num conceito. Não, e foi uma oportunidade, porque assim... Mas assim, não foi. Foi, porque o que acontece? A empresa naquele momento, se eu não me engano, ela estava passando por uma dificuldade financeira.
como normal, né? Cada ano, 2, 3, 4, 5, 10, ela vai passar na construção civil, é normal. E eu acho que ela estava passando por uma dificuldade financeira. A gente tentava encontrar algum mecanismo de diminuir custos. E eu lembro que nós tínhamos uma arquiteta formada, nós tínhamos a Gabi como estagiária, nós tínhamos mais um funcionário também. Vocês estavam em 3 ali na parte técnica, né? E eu nunca vou esquecer que tu foi performando, tu foi indo, tu foi buscando teu espaço, tu foi pegando tuas coisas. E eu observei muito isso. Até que um dia eu cheguei e falei assim, Gabi, se eu tirar essa pessoa aqui, tu consegue suprir? Como é que foi? Foi tenso, né? Mas eu acho que foi uma virada de chave, né? Porque foi o que eu acho que na hora do vamos ver, que às vezes a gente tem aquele... Botei ela na fogueira. aquele receio, né? De será que vai dar certo? Será que eu dou conta, né? Será que eu consigo? Então, assim, foi desafiador, mas foi, assim... Tu vê o resultado depois, né? Quando tudo deu certo. Eu lembro que eu apresentei o projeto. Eram clientes assim que já tinham outras casas em outros lugares. Então, assim, já era mais difícil, porque eles já tinham experiência com outros arquitetos, né? Então, eu tava, assim, bem nervosa. E tu não era formada ainda, né? Não, na época não, né? Acho que faltava, sei lá, 2 anos para se formar, uma coisa assim. 1 ano e pouquinho, mas por aí. E foi bem, assim... Claro, a gente foi sempre trocando ideia, né? Foi me ajudando e tudo mais, mas foi bem Não, e tu vê como é que é. A desafiador. gente tava falando nos bastidores antes, né? Essa mesma arquiteta hoje não exerce mais a profissão. Pois é. Né? Hoje ela não exerce, então tu vê que daqui a pouco é questão de perfil, né? Tu naquele momento tava querendo performar, querendo crescer, querendo conhecer, querendo saber, querendo ganhar o teu espaço, e daqui a pouco aquele profissional tava acomodado ali, quando viu ele... E também tem perfis, né? Eu acho que, tanto que é por isso que tem pessoas que só trabalham com projetos, outros que fazem projeto e execução, porque é uma coisa que não dá para dizer, eu quero fazer, preciso fazer acompanhamento de obra. Se tu não gostar daquilo, não tem como, né? Então, tu tem que se encaixar, tu tem que fazer isso por amor, porque é uma coisa assim que tem que estar gostando, né? Eu acho que... E tu gosta mais de obra ou de projetar? Assim, o que eu vou te dizer? Eu tenho essa dúvida. Porque Na verdade, que eu tem, gosto das duas coisas, assim. Tem o lado do cliente, do atendimento, do briefing, do todo. pensar no projeto, criação, o criativo. Eu gosto muito da parte de criação, assim, né? Eu acho que essa é toda... O bom da coisa, assim, é quando tu começa a criar, só que ao mesmo tempo parece que eu preciso também, mais ou menos como um filho, né? Tu tá ali na gestação, mas eu quero ver ele crescer também, né? Então eu tenho que parece que eu tenho que estar junto no acompanhamento para saber se aquilo mesmo está acontecendo, né? Claro que funciona isso separado, mas eu não consigo muito trabalhar com essa ideia de só projeto e não execução, porque eu gosto de estar junto e até para entender, porque quando eu estou projetando tem coisas que eu sei que, para dependendo do cliente, eu já sei, não vai funcionar eu projetar dessa forma, porque isso já vai envolver muitos custos, daqui a pouco já foge da ideia do orçamento do cliente. Então, para tu entender o que tu quer projetar, tu precisa saber como que ele vai ser feito, né? Não adianta, as duas coisas andam meio que junto, né? E como é que tu faz esse processo? Esse processo do criativo hoje, porque esses dias eu estava vendo, existem vários tipos de processo, né? Como é que tu faz esse processo criativo hoje? Tá, ok, conversou com o cliente, viu a necessidade, viu mais ou menos um tamanho de obra em função de investimento. O que tu apresenta para ele? Esses dias eu notei que tem arquitetos que apresentam uma planta baixa para ver se o cliente vai gostar ou não, e aí depois fazem os 3D e as imagens, e tem... profissionais como tu, que apresenta a planta baixa já com imagens, né? O que muda hoje? Como é que tu faz? Enfim. Desde sempre apresento planta, né, em planta e o 3D com as imagens. Não consigo de jeito nenhum fazer diferente disso,
porque eu não consigo projetar em planta baixa, só em planta baixa, né? Eu acho que as duas coisas andam muito juntas. Então, quando eu estou desenhando, quando eu estou fazendo o projeto da casa, eu já estou fazendo em planta, mas eu estou imaginando isso na fachada. E aí eu preciso, muitas vezes por exemplo, eu até estou fazendo isso agora, nessa semana. Comecei então com rabiscos, fazendo, vai, gira daqui, né? Vai vendo a melhor distribuição. E comecei em planta, mas agora será que isso em fachada vai ficar bonito? Será que o telhado dessa casa vai encaixar, vai ficar de uma boa presença, né? Vai ficar dentro daquilo que o cliente está esperando? Por exemplo, ali nesse caso eles querem um estilo mais americano, né? Enfim, então envolve telhados. E aí as coisas precisam andar juntas, né? Então, eu paro a planta agora, já comecei numa ideia, eu paro e monto 3D. Aí faço 3D, levanto paredes e tudo mais, vou testando telhados. Vejo que aqui eu preciso ajeitar essa frente aqui, ficaria legal com um telhado nesse estilo. Preciso mexer em planta. Então eu volto para planta e assim eu vou, né, nesse teste. E eu sou chata nisso, assim, até que eu falo pro cliente, eu nem apresento. Se não não brilhou o olho, assim, que eu sei que, não, era isso que o cliente estava esperando, eu nem apresento. Porque... É uma forma diferente, né, Josi? Nós estávamos falando esses dias, o Josi também estava falando sobre como ele apresenta o trabalho para o cliente. Então, né, Josi, esses dias estava falando que alguns profissionais apresentam uma coisa mais crua para o cliente aprovar, para depois tratar, trabalhar e aí sim vir com uma coisa mais pronta. A gente já prefere apostar no nosso trabalho e trazer a coisa pronta, porque dá muito trabalho fazer 3D, dá muito trabalho fazer imagem. Então, assim, poxa, eu vou fazer uma planta baixa aqui para o meu cliente e vou gerar todas essas imagens, vai que ele não gosta, vou ter que fazer tudo de novo. Mas eu acho que vai do acreditar naquilo ali. Não, eu acredito que é isso. Por quê? Porque eles têm 2 filhos, eles têm esse dia a dia, a logística deles é essa, a volumetria e a arquitetura e a estética que eles querem é essa. Eu acho que vale a pena apostar, fazer esse trabalho, porque daí tu apresenta um trabalho já pronto com imagens. E eu vou te dizer, assim, a grande maioria das vezes que eu vejo, que a gente nota o cliente se deparando com o projeto pronto com imagens, quando tem imagem, ele baba e ele diz, tá, vamos olhar mais um pouquinho, mas eu acho que não tem nada para mudar aqui. E quando tu apresenta só planta baixa, ele não enxerga muito aquilo, né? Bem isso, eu sinto essa dificuldade, né? Então, se eu fazendo a planta, não consigo visualizar como que vai ser a fachada. Claro, na minha imaginação, sim, mas é difícil, tu tem que testar para ver se aquilo vai ficar bom, né? Então, imagina o cliente, como ele vai conseguir dar um ok, minha casa vai ser essa, sem ele ver como que ela vai ser por fora, né? Eu acho que eu nem consigo imaginar, assim, fazendo diferente, porque é bem isso que tu disse, o olho brilha quando o cliente vê a imagem, consegue... E ainda assim, né? Porque 3D é uma coisa, imagens a gente transforma, né, através do 3D. Mas então já tem uma grande diferença ali entre o 3D e as imagens. Porque ali também tu consegue trazer um realismo que às vezes no 3D só o cliente não visualiza, né? Claro, consegue enxergar a questão de volumetria, mas questão de pedras, né, revestimentos, isso é difícil deles visualizarem como que vai ficar, né? Então as imagens, vídeos também que a gente faz eu acho que é primordial, assim, para escolher, para definir. Mas é uma técnica tua ou tu foi vendo que isso acelerava o processo? Porque isso acelera o processo também, né? A gente acha que a gente vai perder, no caso de vocês, tá? Me explica como é que funciona. Mas me parece que, para alguns arquitetos, na visão deles, se ele gerar essas imagens agora, talvez ele perdeu muito tempo, porque ele vai ter que gerar outras imagens. Mas esse processo ele tende a ser mais demorado do que tu já pensar e gerar a imagem e apresentar. É uma sugestão que eu dou e que eu vejo que funciona. Eu vejo que tu faz assim, né? Eu, assim, quando se tu vai fazer vai apresentar... Eu acho que tu ganha tempo, tá? Porque a tendência é do cliente... Do tempo, né? A tendência é do cliente olhar para aquilo e dizer... Pá, ficou legal. Se tu fez o briefing bom, se tu pegou dele referências que ele gosta, do telhado, da casa, da cor, a tendência dele é olhar e falar assim, caramba, ficou muito legal. Deixa eu olhar por dentro agora como é que tá a disposição dos cômodos. Não, já me aconteceu muito, assim, de estar mostrando a planta e o cliente tá olhando e, assim, tá meio um pouco na dúvida, assim, né?
que a gente nota, assim, né? Mas, então, fiquei um pouco na dúvida, daí eu já digo, não, espera, vamos olhar o 3D, né, as imagens, daí já é, quando vai para as imagens, assim, o olho brilha, né, então já, daí conseguiu entender por que daquela parede, porque olhando em planta, talvez, era um paredão ali, parecia que estava meio que sem pé nem cabeça, mas depois vendo, isso foi para trazer uma estética melhor para a fachada, então entendeu o porquê daquilo na planta e aí facilitou. Mas e tu tem alguma referência hoje de profissional que tu segue, que tu te espelha, que tu vê o trabalho, o processo dele? Tem alguém que tu segue no sentido de... Na verdade, vários, né? Às vezes a gente tem que até cuidar para não fugir do foco, porque às vezes vai ficando olhando, né? Muito do Instagram, eu acompanho muito assim, e eu vou me espelhando em quem eu vejo que dá certo, né? Então, tem vários, assim, profissionais, até de perto e outros mais de longe também, mas que eu vejo, assim, que a forma que eles vão explicando como que eles trabalham, eu vejo que isso funciona. Então, todo dia, para mim, é um processo que a gente vai melhorando. Às vezes eu vou vendo, isso é interessante, acho que eu vou fazer dessa forma. E a gente vai testando, né? E vai melhorando, e vai aprimorando os processos, e assim vai indo, né? E como que tu trabalha? Vamos lá, assim, ó, por exemplo, um cliente te mandou um direct hoje. Daí assim, normalmente é a pergunta clássica, né? Quanto tu cobra pra fazer por metro quadrado. Por metro quadrado, pra fazer um projeto, Vamos falar sobre né? isso? Boa, vamos falar sobre isso. Existe muito essa questão do profissional da arquitetura, engenharia, enfim, desenvolver projeto. E aí alguns trabalham com valor por metro quadrado e alguns trabalham por valor por serviço, né? Explica para nós como é que tu faz. Assim, eu já trabalhei por metro quadrado, né? Tanto que aqui, até contigo também, mas ficava muito dentro de uma ideia de projeto, assim, um nicho, né? Mas já mudei também, isso já é outro processo, né? Já vi que não funciona por metro quadrado, então, porque é muito complexo, né? Então, eu imaginando, até em interiores isso se encaixa até melhor. Por exemplo, numa cozinha, né? A cozinha aqui tem 20 metros quadrados. Então, se eu cobrar por metro quadrado, essa cozinha, uma cozinha toda minimalista e uma cozinha toda num estilo americano. Os 100 metros quadrados vão ser os mesmos, mas num estilo americano eu vou estar com muito mais detalhes, em questão de detalhamento mesmo, eu vou ter muito mais trabalho aqui do que na mesma cozinha de 100 metros quadrados, toda minimalista, sem muita questão de móvel, que daí já envolve detalhamentos e tudo mais. Então, acho que chega a ser injusto, né, eu cobrar a mesma coisa para ambos os projetos. E arquitetônico é a mesma coisa, né? Uma casa em platibanda é o mais fácil do que eu fazer uma casa com um telhado aparente, porque no telhado eu preciso testar, ver se vai encaixar, se vai funcionar, né? Então, em questão de tempo, horas trabalhadas, eu já levo muito mais num telhado do que numa casa platibanda, por exemplo. Se for um pavimento, 2 pavimentos, claro que isso também já liga um pouco para a metragem, né? Mas isso influencia, assim, o estilo de casa eu acho que faz bastante diferença. Então, por metro quadrado, daqui a pouco uma casa de 100 metros quadrados, eu vou ter X horas, e daqui a pouco a mesma casa de 100 metros quadrados eu vou ter, não o dobro, mas talvez mais, né? Horas trabalhadas ali, fica meio que... Então, não funciona. Isso é importante falar, porque assim... Tem a grande maioria dos profissionais, eles trabalham, olha qual é a minha visão, tá? A grande maioria dos profissionais, eles trabalham e eles dão um preço por metro quadrado, porque a primeira pergunta do cliente é uma pergunta racional, né? Ela não é nada emotiva, ela é quantos dormitórios tem, né? Qual é a marca do pneu do carro? Uma pergunta racional. Então, é mais fácil ele se comunicar com o cliente, ele está dando logo um feedback ali. E também eu noto que para ti conseguir tirar essa objeção do cliente de dizer, olha, não trabalho por metro quadrado, meu trabalho não é assim, eu preciso enxergar o serviço, eu preciso ter ideia de quanto tempo eu vou ter de trabalho para mim, daí sim gerar uma proposta para ti. Isso é venda. E eu noto que a maioria do profissional que é técnico, como a gente, engenheiro, arquiteto, tem muita dificuldade na venda. Então, como tu lida com essa questão da venda, né?
Não, isso eu gosto já da uma conversa, né? Então, para mim, claro, não que a gente perde tempo, né? Não é isso, porque vem muitas perguntas, né? Ai, quanto tu cobra? Mas eu acho que é importante essa conversa com o cliente, né? Então, logo de início, eu já respondo eles ali e já começa uma troca, né? De informações, a gente vai conversando e aí, ao mesmo tempo que eu vou explicando isso, dessa questão do metro quadrado, a gente já vai tendo uma conversa, eu vou entendendo um pouco deles, né? Claro que tem umas que a gente já vê que, talvez eu só queria saber preço e deu, né? Mas em outras não, o cliente vai se abrindo, vai contando, vai já explicando como que ele quer, né? E aí a gente faz um pré-briefing que eu falo, né? Para entender o que o cliente busca, qual é a ideia de projeto dele, para daí, com base nisso, eu montar uma proposta específica para ele, né? Então, no início até algumas eu enviava para o cliente, né? Isso já é uma coisa que eu já descartei também, que eu noto muito essa diferença. Eu apresento a minha proposta, porque o cliente é leigo no assunto, né? Então fica muito vago e é muita informação que a gente tem numa proposta para mostrar para o cliente e eu quero que ele entenda, né? A preocupação, todo o processo que vai ter dentro de um projeto, né? Querendo ou não, a gente fica às vezes mais de um ano, né? Em cima de um projeto, não projeto, mas eu digo projeto e execução, né? Então é importante que eles entendam todo esse processo, que não é só o cliente tem muito disso, né? Acho que um projeto é uma coisa simples, que é uma coisa rápida, né? E não, bem Faz um diferente. projetinho. Quanto custa um projetinho? A famosa frase, né? Então, assim, só que não, nem julgo eles por isso, porque eles não sabem, né? Então, esse é um processo que eles têm que entender. E se a gente não apresentar, se eu mandar uma proposta para eles, eu tenho certeza que eles vão abrir o PDF e já vão olhar o valor. E só direto no valor, né? Então, eles precisam entender o porquê do valor, o que está agregado nisso. Até eu falo para o cliente assim, eu quero que tu entenda bem o meu processo para quando tu for orçar com outro profissional também, que tu entenda, será que isso também tá nessa proposta ou não, né? Porque eu sei, depois fechou proposta, daí tu imagina uma coisa e, não, isso não tem na minha, né? Então, eles precisam entender e dar importância para esse processo, para daí entender o investimento, nem é valor, né? Eu sempre digo, é um investimento que tu vai ter no projeto. E não é nem julgar o arquiteto que fecha negócio por metro quadrado. A gente não tá aqui para julgar, porque cada um tem São técnicas, né, que a gente vai vendo que é melhor. Mas assim, né? Se tu começa a pegar obras maiores, no sentido de desafios maiores, me parece um pouco irresponsável tu passar um valor por metro, porque tu tem que olhar para o trabalho que tu vai ter ali, né? Que nem tu tava falando, entre fazer uma casa com telhado platibano e fazer uma casa com telhado aparente, tu tem muito mais trabalho para fazer a casa do telhado aparente. Então, me parece sim que tu tem que olhar para aquele cliente, olhar para aquele briefing, olhar para aquele negócio e dizer o quanto eu vou trabalhar aqui. E não é vender hora, né? Não é quanto eu custo por dia trabalhado e transformar isso. Não, é quanto eu vou me empenhar aqui, até onde eu vou com esse cliente aqui. E aí tu gerar uma proposta de valor que tenha preço também. E hoje deve estar mais difícil porque com a internet vem muito isso, né? Vem muito essa questão do lead, né? Dessa captação de cliente ali, querendo ter essas coisas racionais, né? Quanto custa o metro, como funciona para trabalhar, como é que tu trabalha e tal. Como é que tu lida com isso? Porque isso tira muito teu tempo hoje, não? Como é que tu te relaciona com a internet nesse sentido hoje? Sim, Porque eu vejo que tu faz bastante coisa, né? Eu tento, né? A gente, claro, às vezes dentro do todo o processo tem muito, a gente tem que ser um pouco, o empreendedor é assim, né? Tem que ser um pouco, entender de gestão, entender de pessoas, do teu processo. Então, todo dia eu tô buscando melhorar aquilo que eu tenho muito também na minha cabeça, o que eu quero melhorar dentro do meu processo, que eu vejo, isso agiliza, isso não. Só que, claro, tudo demanda tempo, né? Mas a internet, ela tá aí como uma ferramenta e eu meio que coloquei para mim que do mesmo jeito que eu tenho que fazer um processo dentro do meu projeto, isso também faz parte do meu trabalho, é uma das ferramentas que eu preciso seguir também. Assim como eu tenho que pagar contas, né, tirar o meu tempo pro financeiro, digamos assim, eu também tenho que tirar esse tempo pro Instagram, que é o Instagram que eu mais uso, assim, né, em questão de
de redes sociais. E eu noto que isso dá muito retorno, né? Eu brinco assim, meu escritório físico mesmo é em Boa Vista do Sul, então as pessoas às vezes perguntam, onde fica, né? Nem sabem, porque é um município pequeno, que eu, no caso, sou de lá, né? Mas é pequeno e eu me escondo lá, né, digamos assim. Então, se eu dependesse só do público, das pessoas de Boa Vista do Sul, eu não ia ter muito serviço, né, enfim, porque a gente não está falando, não é uma coisa que está comprando, né, então, uma construção, não vai, se eu construir hoje, né, não vou mais construir por um bom tempo, né, então, para eu conseguir abranger e pegar mais pessoas, só através da internet, né? Então, eu recebo muito. Na verdade, a maioria dos meus projetos nem são, né? São mais de fora do que propriamente lá de Boa Vista. Mas é porque a população lá é muito pequena também. E é a internet que me proporciona isso. Então, às vezes tem aquela coisa, né? Que tá querendo ser blogueira, né? Sempre tem essas críticas, enfim, mas eu também nunca dei muita bola para isso. Eu acho que dá resultado, se dá resultado, eu tenho que meter a cara e fazer, né? Então, e eu acho que é legal, assim, os clientes, eu digo clientes, mas todo mundo que acompanha, assim, eu sei que a gente recebe um retorno e sabe que eles estão gostando, e para eles é uma coisa muito vaga, né? Nem sabia que tinha isso, né? Que legal que tu faz desse jeito, ou entender um processo, né? Como que cria um 3D, enfim. Eu tento aos poucos ir mostrando sempre mais e aparecer mais, claro que demanda tempo, né? Então a gente tem que se organizar para, né, não fugir, também não ficar só nessa linha do Instagram e não dar sequência no resto, né? Então é uma coisa que faz parte da gestão, que a gente tem que encaixar no nosso cronograma, né? Que tem que estar junto, eu acho que é essencial, mas tem que saber administrar também, né? Enfim, tá dentro do processo, né? Todo do trabalho em si. E com relação à tecnologia, tá? A gente tem, né? Tu tem a plataforma ali que tu utiliza, o Instagram e tal. Provavelmente tu começou a utilizar para captar cliente, para ser vista, para vender teu trabalho. Hoje tu já consegue enxergar que ali é um ambiente em que tu consegue educar o cliente ou o arquiteto ou a pessoa leiga, tu já tem esse entendimento que tu consegue passar as tuas experiências ali, o teu conhecimento, que hoje a gente já tem né, eu particularmente, cada vez mais eu entendo que é o que a gente vai deixar conhecimento. Tu já consegue visualizar isso de passar conhecimento ali também, ou ainda é uma plataforma que tu trabalha para captar cliente? Eu acho que em questão de conhecimentos, eu acho que é bom para o cliente entender, porque muitas vezes, acho que talvez para ti isso também já acontece, tipo, na minha obra não foi assim, às vezes eles também comparam, né? Mas eu acho que o Instagram... Tu consegue preparar o teu cliente através do teu conteúdo? Eu acho que eles conseguem entender o valor das coisas, sabe? Porque... Claro, primeiro eu acho que o principal Instagram, ele cria uma conexão, né? Então, eu falo para todos os meus clientes, assim, a gente precisa ter uma conexão boa, senão não vai fluir. Não é uma coisa rápida que a gente vai conversar aqui, trocar umas ideias e não é um atendimento, né, de uma vez, curto e acabou. Então, é um processo, às vezes eu brinco, é quase que um casamento, né? Porque todo começa, né? Então, tem toda a etapa de projeto que é demorada e a gente precisa ter essa conexão tanto para eu entender eles e eles também se identificar com o meu trabalho e também se sentir seguros, né, naquilo que eu estou dizendo. E depois tem todo um processo de obra que a gente sabe que não é fácil muitas vezes, né? Às vezes também são estresse que tem, questão de valores junto, né? Custos. Então, se a gente não tem uma boa conexão, a tendência é que nem dê muito certo até o final, né? E eu acho que ali eu consigo me aproximar das pessoas através do Insta, porque eles vão me conhecendo. Então, já muitas pessoas chegam até mim e, gostei muito dos teus projetos, eu senti uma conexão, já te conhece. Né? Parece, a gente nunca se falou, mas parece que a gente se conhece, né? Então, eu noto que esse vínculo que eu crio ali, ou que o cliente diz, me identifiquei muito com o teu trabalho, que às vezes eu recebo várias mensagens, assim, sabe? Às vezes eu vejo, poxa, né? A pessoa tá me acompanhando, assim, e eu chego e diz assim, meu sonho ainda vai ser fazer um projeto contigo. Então eu penso assim, são pessoas que eu nem conheço, né? E que estão lá me acompanhando.
e que até sonham em fazer um projeto comigo. Então, isso é gratificante, assim, né? Então, tu vê que dá resultado e que a gente se conecta através do Instagram. Se fosse só eles chegando em Boa Vista, Não ia ia demorar dar. um pouco mais. Tá, e falando nisso, a pandemia passou, o pequeno tá crescendo. Qual é a ideia? Qual é a ideia de escritório físico ou não? Na verdade, assim, Existe essa necessidade? A pandemia trouxe um cenário em que, por exemplo, para esse tipo de profissional não precisa ter um ambiente físico, ou tu nota que seria importante ter um escritório para algum cliente, para alguma coisa? Qual é a tua ideia para o futuro? assim, o escritório, ele sendo físico, né, eu acho que vai muito do perfil da pessoa em si, de quem vai trabalhar, né? Tem pessoas que não se adaptam no virtual, trabalhando de casa, por exemplo. Tem pessoas que funcionam super bem assim, então a gente que vai ter que entender se aquilo é para mim, né? Eu, assim, particularmente, funciona muito, eu trabalho quase que tudo no virtual. Minhas estagiárias são todas à distância, então isso funciona super bem. Mas, claro, eu gosto da ideia do presencial, né? Mas no meu caso é mais fácil eu achar pessoas mais capacitadas fora de Boa Vista, porque eu não tenho muita opção, né? Então, para mim, dessa forma funciona. Mas E existe uma perda do criativo, né? Porque imagino que você, né, tu com as pessoas, uma equipe junta ali, trocando ideia, olhando para computador, puxando claro, a parte criativa, assim, sempre é comigo igual, né? Então, tipo, eu crio, na verdade, sempre sozinha, né? Mas a empresa vai Mas, crescer, né? exatamente, pensando num crescimento. Mas, hoje em dia, assim, eu troco muito vídeo, chamada de vídeo. Então, é quase como se a gente estivesse juntos, trocando ideia aí, né? Então, muitas coisas eu vou desenhando no iPad, vou mandando, daí, já monta... Porque o demorado é o operacional, né? Fazer aquilo no 3D, detalhar. Então, isso é tudo que a criação está aqui e tem que transformar isso tudo agora em detalhamento. Então, isso que é um processo demorado. E funciona porque daí, ou eu vou criando desenho aqui, passo para as gurias, daí, elas montam, eu olho, não ficou legal, troca aqui, ou, ajeitei isso. Então, vai nessa troca, né? Mas a questão do escritório físico, assim, no caso eu tenho, né? Agora até tô novidade aí, ó. Casa nova. Casa nova, então eu fiz meu escritório Aí, Josi, junto. casa nova, ó. Aí, ó. Chegamos, né, nessa etapa. Chegou a minha vez, né? Graças a Deus. Mas, né, para projetar pra gente é muito pior, né? Não achei que era um pouco mais fácil, mais difícil. Mas, enfim. E fiz o escritório, então, junto ali na minha casa, mas fiz separado. Então, acesso é por fora e tudo. Mas eu fiz um ambiente, porque nisso, sim, eu não funciono se eu tiver... Não tem como eu lá estar projetando... sei lá, na mesa, né? Não, tem que ter, eu acho que isso tem que ter mesmo, né? Mesmo sendo em casa, onde for, tem que ter um espaço focado. Então, claro, lá eu fiz espaço para atender cliente também, fornecedores e para minha criação. Então, vai ser todo um espaço para ir com um escritório normal. Só que, claro, vai ser lá na minha casa. E porque, assim, lá, para eu atender as pessoas de lá, tá ótimo, porque é fácil acesso e eu consigo atender normal. Mas, por exemplo, para um cliente de Lajeado, não tem como, eles não vão ir até lá em Boa Vista para eu atender. Então, essa questão de ter um espaço físico, para eles não funciona, né? Então, meus atendimentos que não é lá, que eu atendo virtual, eu vou até eles. E aí, isso eu vou conversando com o cliente, né? Tem situações que às vezes é uma reforma, alguma coisa na casa, eu já vou até lá e já vejo todo o ambiente, ou a gente marca um café, muitas vezes aqui na Gemori também, né? Então, a gente vai trocando conforme que o cliente também vai se adequando, né? Mas funciona, assim. Da minha parte, eu não vejo necessidade de ter um escritório físico, não sendo ali na minha casa, que não, né? Eu tendo espaço, eu acho que para eu trabalhar já é suficiente, assim. Tu se adaptou bem nesse negócio do trabalhar em casa, né? E aí entra a questão da tecnologia. Talvez é por isso que tu trabalha bastante com a internet e tecnologia. Esses dias a gente estava falando
sobre a falta que tem de tecnologia para esse tipo de serviço na obra, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre uma maquete 3D, do cliente chegar na obra, tem um QR Code, ele bate um QR Code ali, sabe? Conhece essa, Joso? O cliente vai para a obra, tem um QR Code impresso na parede, ele vai ali, ele bate o QR Code, ele consegue no celular dele ver todos os projetos, fazer um tour virtual pela casa. Isso eu acho muito legal, que não se vê quase. Tu não vê, porque assim, ó, se o cliente chega na obra, as poucas vezes que ele vai na obra, quando ele vai sozinho, ele não tem uma planta baixa, ele não tem nada, ele caminha pela casa, mas ele não tem o interiores, ele tem que ir lá no WhatsApp dele, baixar a foto, olhar para a imagem. Tu não acha que cabe um pouco mais, porque tá tão na palma da mão tudo hoje, no celular das pessoas, que, cara, o cliente chegar na obra ali num domingo, bater o QR Code na parede e conseguir puxar todos os projetos de interiores, conseguir fazer um tour virtual na casa, conseguir enxergar algumas coisas. Eu, particularmente, que trabalho em obra, me parece que tem uma lacuna muito grande de tecnologia dentro de projeto. Agora tá entrando o BIM. O BIM já entrou há muito tempo. E mesmo assim, poucos escritórios trabalham com BIM. Que é uma coisa... que eu noto, assim, desde a minha época de estágio, né? Que já vinha essa de tentar aprimorar esses processos, né? Entender, né? Ir para outros softwares que compatibilizar são mais projeto rápidos, num ambiente só, né? Isso aí. Só que o que eu noto, né? Já notava isso antes, que é assim, né? A gente vai... E tem cliente, tem projeto e tá indo, e tudo isso demanda um certo tempo, então a gente precisa entrar nesse mundo. Para entrar para uma plataforma BIM tem que estudar, tem que entender, só que muitas vezes aí tu tem que parar o que tu tá fazendo para conseguir entrar nisso, né? E aí é difícil tu administrar esse tempo para... Com certeza, tudo isso eu acho, sim, que é um baita diferencial, né? Se tu conseguir... E é um diferencial, o arquiteto ou o escritório consegue hoje colocar na mesa e vender esse diferencial, porque isso tem custo, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que faz diferença, assim. Eu, como cliente, acharia isso muito interessante, assim. Talvez, tem clientes que não, a gente vão ser perfis, né? Mas tem cliente que eu sei que com certeza ia optar por isso, porque é uma forma de visualizar e entender melhor o teu projeto, que às vezes é difícil, né? Então, por exemplo, conseguir... olhar, fazer um tour virtual na tua obra, né? Tem muito isso da apresentação com óculos também, que tu consegue, tu tá te visualizando no espaço. Eu acho que tudo que que mostra para o cliente, faz ele entender melhor o teu projeto... experiência. Isso aí. E é também para ele... Experiência. Tem muitas vezes, assim, tanto que eu brinco com os clientes, né? Eu mostro a planta para eles e tá lá as medidas e tudo mais. Eu falo 1000 vezes, assim, chegam em casa e vão medir esses ambientes e olhem mesmo se esses 2 metros, 3 metros é suficiente mesmo, é isso. Porque, às vezes, olhando no 3D, até tá parecendo, é isso aí. Mas se tu não conseguir, o cliente precisa se localizar e entender o que é 3 metros, né? Não que ele não saiba, mas às vezes tu precisa olhar isso para... Porque não que depois, chega lá na obra, né? Achei que esse quarto era maior, ou achei que aqui não precisaria ser tão grande. Acontece isso às vezes, né? Eu falo isso muito pro cliente, assim, tentar conhecer o máximo e se dedicar muito ao projeto, assim, para entender ele mesmo e não ficar com dúvidas, né? Eu acho por isso que tudo isso facilita o cliente a visualizar como que foi pensado, porque às vezes eles até acham que entenderam, né? Ou ficam com receio de dizer, mas eles têm que ter uma grande noção daquilo que é a casa deles, e tem que estar... Quando chegar lá na obra, não, isso ficou bem como eu tinha imaginado, é bem assim mesmo, sabe? Porque eu sei que acontece muito isso de não ter a noção, né, quanto que é a medida ali é uma coisa assim que acontece bastante. E ter um diferencial, porque senão, assim, o que vai acontecer? Nós estamos falando do preço por metro quadrado. Quando vê, passa mais 5, 10 anos que o cliente está pedindo o preço por metro quadrado. Eu vejo alguns escritórios já criando um ambiente mais de tecnologia e trazendo esse diferencial, que são poucos, porque a construção civil já é um nicho que não tem muita novidade, não tem muita coisa nova. A construção civil
É difícil aparecer um material de... O tijolo tá aí até hoje. E ainda se utiliza muito mais do que um steel frame, do que um light steel frame, que seja, que é a cultura. Então a construção civil já é um nicho em que não se muda muito o material, a mão de obra, o jeito de se fazer as coisas. Eu acho que no ambiente de projeto dá para fazer isso. Agora a gente está vendo, até tem a experiência atrás de nós aqui, que nada mais é do que um jeito novo de pensar a casa, parte elétrica, parte de automação, a parte de lógica. É um jeito de pensar ela como um todo, né? Que o pessoal brinca que é a tal da elétrica moderna. Tu economiza muito eletroduto que não precisaria, tu leva para um lugar só. A coisa se conversa, mas ela depende de uma compatibilização em BIM de projeto. Do ar-condicionado, da elétrica, da lógica, da automação, tudo isso tem que ser compatibilizado em BIM. E aí eu vejo que o profissional, muitas vezes o arquiteto ou o engenheiro, não oferece isso para o cliente porque ele não tem capacidade de fazer, porque ele não está lidando com essa tecnologia ainda. Ou ele tem que vender essa ideia, vender esse serviço e entregar na mão de um outro profissional que já faz a compatibilização em BIM. Então, tu olha a lacuna que tem ali, na parte de projeto, que a gente nota, né? A gente está executando uma obra agora que tem essa parte da elétrica moderna, que pensa na obra como um todo, não é só a parte da automação, né? Não é uma espera para automação, não é um eletroduto vazio, não, é uma coisa pensada e totalmente interligada. Só que a gente nota que, por exemplo, esse escritório de arquitetura que a gente está executando essa obra, eles não fizeram isso internamente. Eles venderam a ideia, que ainda bem que o cliente aceitou, porque é uma baita de uma ideia, uma baita de uma sacada. Eu vejo que lá na frente, quando o cliente estiver morando na casa, ele vai pensar, bah, que legal que eu fiz isso. Que é uma parte que é a parte da automação compatibilizada com tudo, né? Lá dentro da casa, mais seguro, né? Não é, por exemplo, a gente usa algo no Wi-Fi que se não tiver mais Wi-Fi já não funciona mais nada na casa. Ali é um pouco diferente. Mas terceirizou esse trabalho com outro profissional que faz isso. Então, tu não enxerga que existe essa lacuna de no teu escritório, no teu ambiente, perder esse tempo, entre aspas, e fazer esse estudo, ir atrás desse profissional, ir atrás dessa tecnologia para trazer para o cliente, porque ali me parece que as coisas não mudam muito, né? Elas vão fazendo o projeto como sempre foi feito. Então, eu achei que isso ia entrar mais forte com o tempo, a questão dos projetos compatibilizados em BIM, e eu não vejo isso. Tu nota que tu vai utilizar essa tua força que tu tem na tecnologia, na internet, para também trazer isso para o teu cliente, ou é uma coisa que não vale o preço, que vai ser difícil vender? Porque isso tudo é investimento também, né? É, que tudo depende também. A gente tem... Eu até essa semana ainda estava, né, vendo também um processo assim que eu vi que tu tem a tua planta baixa, então ali tu já consegue, da tua planta baixa, já transforma para o teu 3D, o cliente já consegue visualizar em 3D, já consigo jogar para o estrutural, tudo num PDF simples, né? Então o próprio cliente vai conseguir mexer e visualizar. Isso eu achei muito bacana. E aí, claro, eu vi isso também no Instagram, já fui atrás para ver como é que funciona, né, e tudo mais. E eu acho que isso é ótimo, assim, né? Claro, tem essa questão do tempo, mas eu acho que tem que se tirar esse tempo para aprender. E tu diz assim, vender, né? Enfim, só que eu acho que agregar valor. Só que eu acho que também, ao mesmo tempo, depois que tu aprendeu a usar isso, eu acho que tu também ganha muito tempo. Então, pensando, né, ali no operacional de criação de cortes, fachadas, né? Essa parte mais técnica, isso tudo tu consegue otimizar o teu tempo ali. Então, talvez tu vai perder um tempo agora para aprender algo novo, mas depois tu vai ganhar, né? Isso eu falo muito também da questão das imagens. Também tem softwares e softwares que dá para fazer, né? Então, no início fazia no V-Ray, que demorava, às vezes, 4 horas, 5 horas para uma imagem. Então, era muito tempo um vídeo, então, né?
às vezes nem tinha muita possibilidade, né? Não dava para criar algo tão... Ou tu teria que, tipo, ir muito a fundo naquilo para tu te tornar, né, o top do render, mas aí quando tu vê, tu foge teu foco e tu não consegue mais tu tira muito do teu tempo ali, né? Então, eu já fui pro Lumion, que é um outro software que no que eu vou mexendo, eu já vejo como vai ficar em questão de segundos, às vezes a imagem tá pronta. Então, só que, claro, quanto mais tu vai mexendo e aprendendo, mais rápido tu vai ser no programa e tu também vai conseguir ter agilidade no teu processo, né? Então, já vi que tem outros programas também, até eu estava vendo para comprar o curso agora, que também, pelo que eu vi, facilita mais ainda e também o realismo das imagens é melhor. Então, tudo é um processo, né? Assim como é bem aquilo que a questão da automação também. Tudo é uma evolução, né? E tu vai ter que estar correndo atrás o tempo inteiro. Então, quando tu aprendeu o Lumion, já tem um outro software melhor. E aí tu vai tentando, né? Indo atrás para ir aprendendo. Mas eu acho que... Que não tem mais volta. É isso aí. Tu tem que, senão tu vai ficar para trás, né? Então, tudo é E eu acredito que uma evolução. quando tu começar a trabalhar com isso, tu não consegue mais trabalhar assim. Porque assim, ó, só pro pessoal entender. Nós temos um outro profissional na parada, que é o engenheiro civil, que faz o cálculo estrutural. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje arquitetos que já trabalham com o sistema BIM, que já direcionam o projeto deles para o engenheiro que também trabalha com o BIM. E o que eu notei? A grande maioria dos engenheiros calculistas de estrutura, os mais antigos, os que mais entendem, é ainda no software, no CAD lá 2007. Esses caras vão ficar para trás. E pior que é os profissionais que eu gosto, os meus 2 calculistas que eu mais gosto, porque é uns caras que transformam 10 bitolas em 2 na obra, em vez de 10 tipos de bitola vai 2, os caras ainda trabalham com AutoCAD lá 2007. E aí o arquiteto que está compatibilizando isso em BIM, ele já... Todo esse trabalho que ele está fazendo não vai servir para o calculista, porque ele não sabe fazer no BIM. Então eu noto que os calculistas novos que estão vindo, eles já estão vindo com esse tipo de tecnologia. Melhora todo o processo, né? Eles já estão trabalhando nesse sentido. E me parece que não tem mais volta. Então é uma provocação que eu faço para ti aí, porque eu acho que a gente tem que utilizar isso. E a construção civil é um ambiente que já não traz muita novidade. Então, eu gostaria muito de chegar numa obra da Engemore, bater um QR Code na parede ali e ter coisa na palma da mão, porque me parece uma coisa simples de fazer. E ninguém está fazendo ali tal diferente. Então, o que a gente tem que... Né, e isso é uma pergunta que eu queria fazer para ti. Como é que busca o diferente hoje, sendo que tem um monte de escritório de arquitetura, um monte de arquiteto fazendo seus trabalhos e vendendo seus projetos e suas ideias? Onde é que busca um diferencial nisso? Eu acho que primeiro, assim, além do atendimento e da experiência, né? E tem muito... Cada arquiteto, engenheiro, enfim, vai ter o seu nicho, né? Então, tem muito disso também, porque vai ter clientes que... Para alguns isso não importa, né? Ou para a mesma história agora voltando até da questão do escritório físico, né? Tem cliente que precisa chegar num escritório e ser o escritório, né? Um baita espaço. Então, ao mesmo tempo que tem cliente que não, né? Isso para eles não faz diferença nenhuma. O importante é a questão do trabalho em si. Então, a mesma coisa é ali na tecnologia, né? Claro que eu acho que a grande maioria dos clientes vão querer ir no arquiteto que está evoluindo junto, né? Então, se tiver... tu vê que ele está evoluindo, está indo atrás, né? Tem um diferencial. Eu notei muita diferença nas imagens, por exemplo, que trocando de software, que as imagens se tornaram mais realistas, chamou mais cliente. Então, isso tudo foi uma mudança, mas foi muito positiva. Então, foi através... eu fiz um curso nisso, aprendi bem essas imagens, comecei a fazer nesse software, então, meu nível de imagem já foi para outro, né? E também
pode terceirizar essas imagens, só que eu acho que se tu conseguir melhorar esses processos, chama o cliente também, né? Porque Tu não acha que melhoraria para todo mundo? Por exemplo, pega um funcionário de uma loja de revestimento que vai lá na obra medir parede para conferir o piso e o azulejo para fazer a compra. Se esse cara também chega lá e bate um QR Code, tá, mas onde é que é essa? Ah, não, aqui é nesse banheiro. Já vai. Total. Tudo isso facilita para todo mundo. Para todo mundo. Tu imagina tu conseguir abastecer isso em tempo real, inclusive com fotos reais, mas, por exemplo, com a cor da casa já mais ou menos pré-estabelecida pelo cliente, abastecer isso ali, num ambiente virtual, em que o cara que vai vender a tinta foi lá na obra para levar uma tinta, mas o pintor que está lá não sabe, tá, mas essa tinta é da onde? Do dormitório da menina, do menino? Não, só um pouquinho, bate um QR Code ali, já entra no ambiente. Cara, essa tinta aqui é do dormitório do guri. Cara, tudo isso ia facilitar. E às vezes até os clientes, eu fiz o projeto de interiores hoje e vai ser executado daqui quantos meses, né? Então, muitas vezes, às vezes tem clientes, nem lembro mais como é que era a lavanderia, por exemplo, né? Então, é um processo longo. Vai mostrar a casa pro pai e pra mãe num final de semana. Chega lá hoje, dependendo de como tá a casa, tu vai caminhar pela casa, ver parede, tijolo e laje. Tu não vai ver mais muita coisa. Não lembra, né? Como ou tu vai ter aqui, que mostrar, né? uma imagem de WhatsApp. Então, assim, eu vejo que tem tem muito espaço para crescer ali. Eu acredito que tá no agregar valor. E aí é preço, é custo. Ontem eu fiz um stories sobre a importância que o cliente tem que dar para o projeto de interiores. Porque eu vejo que ele tem prejuízo quando ele não faz. Ele tem prejuízo. A gente está com um cliente agora, que eu não sei se vai fazer o projeto de interiores ou não, que eu já estou vendo que eu vou ter uma dificuldade. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o rebaixo em gesso. Como que eu vou deixar a elétrica? Eu vou deixar uma luminária no meio, vou deixar algumas perdidas por ali. Não vai dar certo. O dia que ele for pensar naquele dormitório, pensar no roupeiro, na cama, daí que ele vai pensar na luminária e cadê a elétrica lá em cima do gesso? Então não tem mais como fazer. Olha que louco, tá? Quando a gente começou em Gemori, quem fazia interiores? O cara fazia a cozinha. E olha lá. Ele fazia a cozinha e olha lá, porque ali tem um móvel grande, que vai uma pedra e tal. Fazer o dormitório de um filho, nem pensar. Hoje não tem mais como tu fazer um projeto de uma casa de médio e alto padrão, ou que seja de uma casa de baixo padrão, enfim. Não tem como tu fazer sem projeto de interiores, porque tu tem que pensar, em algum momento tem que pensar nessa casa. Em algum momento tem que mobiliar essa casa. E aí tu vai deixar para pensar nela e mobiliar quando ela estiver pronta, vai dar quebra-quebra. Não tem como, cara. É um ponto de gás. É um ponto de gás que quando tu pensou numa ilha. E aí aquele ponto de gás vem pro meio da cozinha. Tu vai ter que quebrar todo o piso para fazer o ponto de gás. Então, para mim, me parece que cada vez mais existem situações de tecnologia que não tem como deixar fora. É um investimento. Até, como eu falei ontem, até para o cliente poder visualizar qual é a cor do sofá, o que o arquiteto bolou, qual é os quadros que vão na parede, ele consegue enxergar isso tudo. E aí tu bota para um QR Code na parede, cara, o cliente está visualizando a casa, o cliente está andando pela casa na parede sem reboco, só tijolo, mas ele está na palma da mão tudo que ele precisa ver, ele consegue enxergar, o eletricista já vai ter uma posição certa das esperas, de ar-condicionado, de qualquer coisa. Então, tu não acha que cabe aí, sim, ser talvez um pioneiro nisso, porque falta, talvez vai se agregar valor. Não, mas isso é bem legal. E a questão dos interiores é um desafio, assim, né? Porque eu sempre falo isso pro cliente, né? Parece que eu até tô querendo vender, porque até é bom quando é uma pessoa de fora falando isso, porque não é questão de vender o projeto, né? Eu fiz projeto é ajudar da casa ele. E já quer, né, vender interiores, mas é longe disso, mas é a experiência mesmo de outras obras que a gente sabe que ou primeiro, né, às vezes no andamento resolve fazer o interiores. Funciona em partes que alguma coisa ainda dá. Só que um projeto de interiores não é uma coisa que, Gabi, eu quero fechar hoje e mês que vem eu vou ter meu projeto pronto. Então também é um processo, né? Demanda um certo tempo.
e precisa ser tudo bem pensado. E aí a obra tá acontecendo e aí vira uma bagunça, né? Porque tu tá lá, daí, agora é hora de escolher revestimento e não tá definido o projeto, daí, não, porque agora eu quero esperar para ver como vai ser o meu Como interiores. tu vai escolher revestimento sem um projeto de interiores? Exatamente. Ou tu parte para uma linha de um neutro, enfim, mas tu te limita, né? A gente sabe que eles parecem um investimento mais alto, porque tu tá contratando um arquitetônico e mais um outro projeto, né, de interiores. Mas na hora se tu, no final, tu colocar isso na ponta do lápis, eu tenho certeza que tu vai gastar muito mais tendo que pensar depois. Exatamente, do que tu tendo teu projeto pronto, alinhado e começando. O ideal seria assim, começou a obra, os 2 projetos estarem prontos, né? Arquitetônico e interiores. Sonho. Esse é meu sonho. Meu Deus, assim, porque fica tudo alinhado, né? Tanto para quem constrói, pronto. Total, né? Porque daí não é aquela coisa que a obra tá acontecendo e tu tem que estar correndo atrás para... Então, e como é que tu faz hoje essa questão do projeto de interiores? Como funciona isso? Isso é separado de projetos complementares? Depende muito, assim, sabe? Porque vai depender muito do cliente. Então, tem cliente que está disposto já a fechar as 2 coisas. Então... Mas é uma proposta separada? Ela vem junto? Nesse pré-briefing que eu faço com eles, eu já questiono, né? Eu quero um projeto... quero as 2 coisas, não, primeiro acessório arquitetônico, porque o que acontece, muitas vezes a gente acaba, até deixa quando eu faço a minha proposta arquitetônico e interiores, né, às vezes eu deixo de fechar projeto, porque a proposta se torna bem mais alta, porque são 2 coisas, né, e às vezes ali no início é difícil do cliente entender e separar essas 2 coisas, né, então os projetos da Gabi no ano profissional custou X, o da Gabi custou 2X, né? Então, é porque são 2 projetos, mas às vezes o cliente não consegue entender o valor que tem ali junto e separar para daí saber, não, mas aqui tem interiores. Então, às vezes, eu fecho arquitetônico e nessa conversa eu vou explicando, conversando melhor, e a gente fecha depois interiores, né? Normalmente tem as 2 coisas. Mas tem também clientes que não querem fazer esse investimento agora, a gente entende, né? Eu sei como é que é também, mas eu sempre falo, é muito melhor, não precisa executar, porque o caro mesmo de um projeto de interiores é executar o projeto, né? Ali, que com certeza tu vai gastar muito mais, mas nem que tu não vai executar. Eu faço muito isso de, eu fiz o projeto de interiores hoje, a obra está pronta, e eles vão executar talvez daqui 2 anos o quarto. Mas o projeto está pronto, então a iluminação está definida, a cor que foi pintada está definida, o revestimento que está lá, né, naquele banheiro. O cliente, um exemplo, ele queria um revestimento diferenciado lá para o banheiro dele, mas ele não ia executar esse banheiro logo, né? Então, mas ele tinha lá o revestimento. Então, daqui um tempo, ele não tem como, daqui 2 anos, ele mudar o revestimento da casa dele, né? Então, tu vai ter que seguir por uma coisa muito neutra se tu quiser fazer isso depois, ou vai ter quebradeira, né? Ou tu vai gastar muito mais, e aí E deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a tua opinião sobre... Porque tudo isso que a gente está falando só se identifica, o arquiteto ele só identifica essas vantagens ou desvantagens para o cliente, por exemplo, fazer um projeto de interiores, se ele está na obra, se ele está acompanhando a obra. Então, qual a importância que tu nota que tem o acompanhamento de obra por parte do cliente? Porque eu pego muito no pé, às vezes, dos arquitetos que a gente acompanha, eu digo, vem para a obra, vai para a obra, vocês têm que ver como as coisas funcionam. Me parece que não tem como tu projetar sem tu conhecer um pouco de obra, sem tu conhecer um pouco de execução de obra. Me parece que não tem como tu pensar na obra, tu projetar uma situação de uma laje chegando numa parede sem entender de impermeabilização, por exemplo. Como é que a gente vai impermeabilizar isso depois? Não, eu já tenho essa experiência, então isso daqui não dá para fazer, eu preciso tirar essa parede daqui porque depois vai uma manta em cima. Qual a tua percepção sobre a importância de acompanhar a obra?
total. Daí já volta até o assunto lá de, por que que eu queria trabalhar muito em obra, né? Porque é justamente isso, entender se aquilo vai funcionar. Claro que se a gente quer que funcione, muita coisa é possível, né? Mas aí já agrega valor, já vai aumentar custos e tudo mais. Então, eu tenho que saber se isso também vai se enquadrar dentro do projeto do cliente, né? Então, daqui a pouco, eu quero uma laje toda em balanço, sei que vai ficar lindo e que vai, né? Mas se for para executar, vocês também sabem que tem como executar. Mas o custo para executar isso, né? Tem muito também, às vezes, da questão da detalhes estéticos na casa, que também faz diferença, né? E, por exemplo, a questão de um telhado com calha embutida, né? Que a gente fala bastante. Fica lindo, né? Gosto bastante, mas será que é funcional? Será que para aquele cliente funciona? Exatamente. Será que o cliente está disposto a isso? E aí cabe ao profissional explicar para ele, né? Tá lindo no 3D, tá bonito, mas será que ele vai querer ter essa manutenção depois? Então, se eu não falar para ele, ele não vai saber, né? Então, ele vai ir pela estética só. Aí vai chegar na hora de executar a casa. E vai custar agora o dobro fazer esse espelho, né, do telhado, às vezes até mais do que custaria normal. E aí, não, mas eu não achei que seria esse custo todo, né? Então, também cabe ao profissional mostrar para ele, e aí isso tu só vai entender se tu sabe como vai ser executado em obra. Então, além de como vai ser executado, eu acho que é bem importante também saber o quanto vai ter de custo naquilo, porque tu conhece teu cliente, então tu já sabe. Com certeza, eu sempre falo pro cliente, eu sempre vou te dar a melhor opção. Tô fazendo um projeto, eu não vou fazer, porque eu sei que o cliente tem X valor, mas eu achei que isso aqui ia ficar melhor para ele e eu não vou dar essa opção para ele, não vou dar o melhor que eu pensei, porque eu acho que ele não vai querer executar, né? Eu sempre mostro para ele o que eu acho, isso aqui vai ficar melhor. Mas, claro, dá para fazer assim, né? Então, o cliente que vai analisar, ele sabe que eu não quero que ele tenha aquele sentimento de estar lá na obra, eu podia ter feito diferente, por que a Gabi não me mostrou isso antes, né? Então, o cliente que eu gosto de mostrar essas opções para ele, ele tem que entender o quanto vai custar. E tem cliente que, não, eu vou abrir mão de tal coisa que não era tão necessário, mas isso eu quero e vou pagar mais por isso. De acordo com a tua experiência que tu tá passando para ele. Exatamente. E isso tudo tem a ver com a obra. Se tu não tá lá na obra entendendo como funciona a execução, e muito da base vem E falando de obra, para as arquitetas meninas aí, tu acha que tem a ver, por exemplo, assim, obra é um ambiente essencialmente masculino. É um ambiente masculino, se vê pouca mulher com o passar dos anos indo para a obra. Tu vê assim, é raro tu ver esse movimento de mais mulheres trabalhando em obra. Então a obra, ela é um ambiente masculino. Qual é a tua experiência? Como é que tu lida com esse ambiente? Porque me parece às vezes que para arquitetas, inclusive arquitetas mais novas, é uma barreira elas ir para a obra. Por quê? Primeiro que é um ambiente masculino, é um ambiente onde as pessoas, o nível de maturidade delas, e conhecimento e ignorância, muitas vezes ignorância no sentido de cultural, tá? Não de conhecimento, é mais baixo. Então, assim, a comunicação, às vezes com o peão da obra, ela é difícil. Então, é um ambiente que não favorece, muitas vezes, que a arquiteta mulher vá para a obra para adquirir esse conhecimento. Eu entendo que ela tem que estar na obra para adquirir esse conhecimento, para trazer para projeto. Mas eu também entendo que é um ambiente, às vezes, que repele ela. Depende como o mestre fala ou como alguém fala com elas já se sentem e aí elas não vão mais. Então, como tu lida com esse ambiente? Tu já lida com o ambiente de obra há muito tempo, mas qual é a dica que tu dá, assim, né, para as tuas colegas? O que dá para dar importância para isso ou não, enfim? Isso foi outro desafio, digamos assim, né, aqui na Engemori, porque tinha muito disso, né, imagina. Ia pra obra, daí era... E não é um assunto masculino ou feminino aqui, não tem ninguém, aquela né? coisa até... É o que a gente vivencia, a gente Sim, presencia isso. Exatamente. E quando eu fui pra obra a primeira vez, então imagina, né?
nova, não era formada ainda na época, né? E mulher também, então tu chega lá e tu tem que te impor e dizer, às vezes pro mestre, não, isso não tá certo, né? Tem que ser feito dessa forma. Imagina, né? Assim, às vezes o cliente, não, tá querendo vir aqui me ensinar, né? Então, assim, isso também foi todo um processo, que teve lá do início que tu vai aprendendo. Mas, assim, desde sempre eu não achei que foi uma coisa assim, então não me senti mal, mas teve situações que sim, que às vezes eu via que a pessoa pensava assim, o que ela quer me ensinar, né? Mas eu sempre fui muito também de ouvir eles, sabe? Eu acho que também a gente aprende muito com eles. Então, a ideia, eu sempre tento conversar com eles de igual para igual e que eles entendam que eu não tô lá para mostrar nada, sei mais do que tu, enfim, o que tu tá fazendo não tá certo, nada disso. Isso daí não fica aquela coisa muito, que às vezes não só por ser mulher, né? Claro que daí também às vezes tem um certo preconceito e a gente tem que encarar como na sociedade como um todo, né? Mas tem muito disso, às vezes, até do próprio, chegou o engenheiro, né? Tem aquela coisa do pedreiro com o engenheiro. Eu acho que, assim como tem do engenheiro e o arquiteto, né? Todos eles têm que se ajudar para um único objetivo, que é um bom resultado daquilo que tu tá fazendo, então, da tua obra, né? Para que melhore Mulheres, como um vão todo. para a obra. Vão lá para a obra lá, incomodem todo mundo lá e só assim vocês vão ter conhecimento para poder cada vez mais ter tomada de decisões importantes na obra que não são as mesmas que, por exemplo, o mestre tomaria. E aí tu começa a tirar aquela coisa, mas eu já faço isso há 15, 20 anos. Bom, então a partir de hoje o senhor não vai mais fazer isso. E tem o lado feminino também, claro que, né, não puxando, mas assim, o olho feminino também é muito importante, né? Então tem muito da estética, às vezes, que a gente vai lá e bate o olho naquilo, né? Em questão de alinhamentos e tudo mais. E eu acho que isso também, um olhar feminino é bem importante na obra também. Mas claro, eu acho que não é que tem que, né? Tem que ser muito do teu gosto, assim. Eu acho que a pessoa, se tu também não gosta de acompanhamento, tu vai ter que seguir o nicho que tu vai te enquadrar, né? Eu acho que isso, com certeza. Mas assim como tudo, tem que ter um conhecimento de como faz. Não tem como ser arquiteto e não acompanhar. Se for fazer só interiores, vai ter que acompanhar também. Pra Bom, aprender. a gente poderia ficar aqui mais se deixar, 10 horas fica, aí. né? Quero te agradecer pela parceria do nosso sempre. podcast, Engemoricast número 1. Privilégio. Voltar a pedir para quem não nos segue nas nossas redes sociais, segue nós no Instagram lá. Obrigado por ter vindo. Conto contigo para as outras coisas também. E é isso aí. Quer deixar algum recado aí? Isso aí, eu que agradeço pelo convite, né? Fiquei bem feliz que lembrou de mim. Mas eu acho que é bem legal, é uma troca boa e com certeza... Dormiu bem essa noite? Não, tava tranquila. Super tranquila, a gente faz isso todo dia, né? Pras câmeras. Eu brinquei, falei, chega mais cedo, vai ter cabeleireiro. Você vai ter que fazer salão e tudo. Mas é isso aí, sabe que eu, assim como todos os profissionais que eu trabalho, eu sempre falo para os clientes, se eu sei que eles são bons, que eles vão ajudar o meu cliente, eu sempre vou estar indicando. E a Engemori não é diferente, né? Então, eu sempre também vou indicar, porque uma que eu sei o processo já, eu estava aqui, né? Então, eu sei como funciona e eu sei da qualidade, então, com certeza, a gente sempre vai querer estar junto. Bom, então, para quem ficou até agora com a gente, saibam que o nosso objetivo desse podcast é trazer cada vez mais conhecimento para as pessoas, é fazer com que as pessoas entendam um pouco mais o processo e esse universo da construção civil, esse universo da construção de casas, que é uma coisa mágica, que é onde a gente se inseriu e se nichou. Então, nas nossas redes sociais também tem muita dica, a gente não se importa em passar esse conhecimento. A gente já virou essa chave de que o conhecimento está aí para todo mundo, não é porque a gente vai passar esse conhecimento que a gente tem, inclusive para um concorrente, que vai mudar alguma coisa no game. Então, vai ser bem legal, a gente vai fazer novos e próximos aí. Então, para quem ficou até aqui com a gente, assistam os próximos com essa pegada de conversa mesmo e tirar o máximo que a gente consegue tirar na conexão que a gente tem. Então é isso aí, obrigado e... Até a próxima. Até a próxima. Podcast 2. Podcast número 2. Da continuidade. Valeu.